edição do nosso podcast Café com a Prefeita. Aqui você sabe tudo o que acontece na administração municipal de Japeri e tudo sobre o dia a dia da prefeita. Quem conta é ela mesma, a nossa prefeita Fernanda Ontiveros, que hoje traz convidada especial para o nosso programa. Prefeita, quem está no nosso programa de hoje? Boa tarde a todos que nos assistem, através das nossas redes. Estou muito feliz que a gente hoje está dando o pontapé inicial, desse programa, Café com a Prefeita. E hoje a gente traz uma convidada muito, muito, muito querida e especial, a professora Jaqueline Braga Mendes, que foi secretária da cidade de Brejo Santo, uma cidade no interior do Ceará, que é referência em educação pública. E hoje ela está aqui, ocupa a secretaria executiva lá da Secretaria de Brejo Santo e veio hoje participar do programa conosco e a gente aproveitou essa oportunidade porque ela esteve aqui na cidade participando de uma conferência junto à Secretaria Municipal de Educação, que é o curso de capacitação dos gestores e subgestores da nossa rede. Quem está com a gente também aqui hoje é a nossa secretária municipal de Educação, professora Carolina Tiveros, que acabou de chegar agora nesse encontro aí, dos gestores. Secretária, me fala um pouco sobre esse encontro. Bom, uma boa tarde a todos. Bom, realmente foi um encontro muito especial, emocionante para a nossa rede após quase 2 anos de pandemia. Então agora a gente pôde oferecer essa formação justamente para os nossos gestores e subgestores que foram eleitos em dezembro desse ano, assumiram agora. E realmente eles tiveram uma aula realmente de como a gente pretende transformar a nossa educação municipal. A professora Jaqueline Braga, nossa convidada, um prazer grande recebê-la. A professora Jaqueline é natural do Brejo Santo, no Ceará, ficou com a cidade que ficou conhecida como cidade educadora, é licenciada em Geografia pela Universidade Regional do Cariri, é pós-graduada em Administração Educacional, é professora concursada pelo Estado do Ceará, foi para o município de Brejo Santo, onde exerceu o cargo de secretária de Educação, e ela é autora desse livro aqui, Brejo Santo, a cidade educadora, luz e inspiração para o Brasil. Bem-vinda, professora Jaqueline, e eu quero perguntar logo de cara o seguinte: o que leva a Brejo Santo a ser conhecida como cidade educadora? Olha, boa tarde a todos. É uma alegria, uma imensa alegria estar aqui hoje, nesse podcast, com a Fernanda, com a Carol, porque elas já fazem parte da minha vida e depois eu vou contar para vocês por quê. Eu digo para a Fernanda que eu sou a fã dela, número 1, porque eu percebo que ela abraçou essa causa da gestão em Japeri, porque ela tem o desejo de modificar essa cidade, de fazer com que essa cidade cresça e que essa cidade seja luz, não só no Rio de Janeiro, mas também em todo o Brasil. Então, o prazer é todo meu e essa viagem até Japeri me fortaleceu. Eu disse a Carol esses dias que eu estou voltando para Brejo Santo mais esperançada ainda, porque eu digo que eu sou a mulher das esperanças. Eu não desisto nunca. E quando você tem a oportunidade de compartilhar saberes com pessoas que teimam em acreditar, aí não tem como não esperançar. E respondendo à sua pergunta, por que Brejo Santo, Por que essa cidadezinha, Brejo Santo, encravada no interior do sertão nordestino, ficou conhecida como cidade educadora? Sabe, a história de Brejo Santo é muito parecida com a história de Japeri. Muito parecida mesmo. Por quê? Porque nós somos quase a última cidade do Ceará. Nós estamos lá no sul do Ceará, limites com os estados de Pernambuco e da Paraíba. Somos uma cidade de aproximadamente um pouco mais de 50 mil habitantes, essencialmente agrícola, como toda cidade pequena do Brasil. Mas vocês imaginam uma cidade agrícola no sertão nordestino, como deve ser difícil. Mas Brejo Santo foi abençoado
por duas grandes obras federais, que auxiliou muito para a pobreza ainda não ser maior. Porque nós temos a Transnordestina, que passa em Brejo Santo, corta a cidade, uma parte da cidade, e nós temos a transposição do Rio São Francisco, que foi concluído recentemente. E essas duas obras federais, ela gerou muito emprego para a cidade de Brejo Santo, no momento que estavam sendo realizadas. Apesar da transposição já ter sido concluída, mas a Transnordestina ainda está lá para ser concluída, né? Esperamos que agora conclua, certo? E nós tivemos também a graça de ter uma fábrica de calçados, que é do Rio Grande do Sul, e que hoje está em Brejo Santo. A fábrica Dili Calçados, que é aquela grande fábrica, indústria que exporta tênis, né? Esses tênis de alta qualidade, de marcas, certo? Então, essa fábrica também gerou empregos e, consequentemente, divisas para o nosso município. Porque, como aqui, a maioria das pessoas eram empregadas no serviço público, né? Municipal. Isso foi desafogando mais. Eu assumi a Secretaria Executiva de Educação de Brejo Santo em 2009. Tem um tempinho, não tem? Tem um tempinho porque a educação é processo. Hoje eu dizia, nós plantamos carvalhos, não eucaliptos. Eucaliptos com 12 anos já está no que tem que ser, mas o carvalho não. Carvalho tem que ter 100 ou 120 anos, né? Educação é processo. E ele não acontece do dia para a noite. E uma coisa que é muito importante em Brejo Santo, que aconteceu, que eu acho que foi o pontapé inicial para ela ser essa referência, nós não tivemos quebra no processo. Nós fortalecemos o processo. Então, durante todos esses anos, as gestões fortaleceram, não mudou a secretaria, a equipe foi fortalecida, entrava mais gente. É por isso que tem que se compreender que quebra de processo. Por exemplo, 4 anos, você jamais não vai dar para um gestor arrumar a casa. 4 anos só dá para ele colocar as coisas nos lugares da casa. Aí, para que ele comece a trabalhar pelo município, é preciso mais 4 anos. E muitas vezes, esse processo de gestão, ele é interrompido pela política. Sim. Sabe? Então, é preciso que as pessoas elas tenham essa consciência que a educação precisa ser um processo que, não, se está dando certo, não deve ser quebrado. Carol começou um trabalho belíssimo na educação de Japeri, né? Então, esse trabalho com a equipe de Carol, que é uma equipe muito envolvida, foi o que eu pude perceber, ele não pode ser quebrado, ele tem que continuar para que a coisa dê certo. Porque se ele não continuar, é como se eu tivesse plantado uma árvore, né? Tá lá a semente, nasceu o broto, eu arranco e jogo fora. Então, eu tenho que ter outra semente. Então, não acontece. Brejo Santo aconteceu porque nós tivemos essa gestão que não foi interrompida, que foi fortalecida com o passar dos tempos. E quando eu fui convidada para a Secretaria de Educação de Brejo Santo, eu lembro-me bem que eu disse que o gestor não estava fazendo um bom negócio comigo, porque eu sou técnica, eu sou professora, eu sou do chão de sala de aula, e eu não tenho nenhum relacionamento político partidário, porque a política é muito boa. A política é bom, né? Porque a política tem que estar a serviço do povo. Mas a política partidária, ela sempre vai gerar problemas para nós. Então, assim, quando eu fui convidada, foi a primeira coisa que eu disse ao gestor na época, que era, como Carol, como Fernanda, também um médico de 23 anos, né? Foi o médico mais novo do Brasil, considerado o médico mais novo no Brasil, mas que também tinha esse desejo de fazer algo mais pela sua cidade, pela sua terra. E eu vejo a semelhança, sabe, entre Japeri e Brejo Santo quando eu percebo isso.
Eu falo demais, podem me cortar. Fernanda também percebeu essa semelhança de característica e, mais do que isso, ela se interessou muito pelo modelo de Brejo Santo enquanto conversava na cidade num período em que era pré-candidata a prefeita. Tanto que ela fez questão de fazer uma viagem a Brejo Santo para conhecer, para dialogar lá e para trazer experiência. Eu pergunto, Fernanda, com 2 anos, apesar da necessidade de continuidade, da necessidade de ser um período mais longo, mas nesses 2 anos de sua gestão, o que você já conseguiu aplicar daquilo que você buscou de conhecimento em Brejo Santo aqui em nosso município? Primeira coisa, nós viemos com a ideia fixa de aplicar algumas vertentes da experiência de lá. Uma, um corpo técnico. Outra, a valorização dos funcionários de carreira. Então, quando assumimos a secretaria, eu pedi à secretária que conhecesse, né, todo o corpo que estava lá, principalmente porque tinha memória, que entendesse os maiores desafios, né, que nós encontraríamos ali, e que trabalhasse com essa equipe técnica para que a gente conseguisse fazer um planejamento. E essa missão foi dada e foi cumprida. A secretária vai poder falar até melhor do que eu, mas eu acompanho muito de perto e a gente teve dificuldades gigantes. Primeiro que a gente assumiu o governo no meio de uma pandemia, onde a gente teve uma das piores fases da pandemia já no início do nosso governo, em março, quando teve a segunda onda, onde teve o maior número de mortalidade, internação, ainda estavam começando o processo de vacinação, né, que começou em janeiro, aqui no estado do Rio de Janeiro. Eu lembro que nós fomos uma das primeiras cidades, tivemos até reportagem a começar a vacinação, quando o estado fez aquela distribuição das vacinas. Então, você começar um governo onde você precisa melhorar muito os índices de educação, né, e no meio de uma pandemia muito complexo. Então, mesmo não tendo aulas naquele período, a gente tinha que ter um planejamento de quando retornar, a segurança e como é que nós faríamos o investimento, né, a aplicação dos recursos. Então, foi um período muito complexo, mas conseguimos planejar. Embora a secretária vai poder falar aí com mais detalhes, pegamos uma secretaria praticamente sem processos nenhum licitados, sem estarem abertos, não tinham processos praticamente de continuidade, de vigência, né, de prazo. Então, tivemos que começar praticamente do zero e já respondendo muitos questionamentos que vinham dos órgãos de controle, Ministério Público, Tribunal de Contas, né, das gestões anteriores, uma vez que a gente acaba sendo um governo de continuidade, embora seja um governo novo. Então, fomos vencendo. Nesse período, conseguimos fazer a licitação dos ônibus, que era um problema muito grande aqui na cidade, o transporte para os nossos alunos da rede, fazer o processo todo, né, o pregão da merenda, avançar com relação ao que a gente precisava de estrutura. A gente está falando só de estrutura. E com isso, com a equipe dela, técnica, ela também foi trabalhando o processo de planejamento com relação, por exemplo, à melhora dos índices do IDEB. Como nesse período acabou ficando muito recurso, por exemplo, do Fundeb, por conta que não tinham aulas, então muitos processos também não podiam ser executados, porque não tinham aula. Então, eu lembro que no final de 21, nós conseguimos fazer, não só para os profissionais de educação, mas para toda a rede, um reajuste. Conseguimos, um rateio do Fundeb, fazer também um aporte para os profissionais de educação, né, que estavam em pleno exercício da função. Conseguimos também, nesse ano de 22, fazer o 14º e também com relação ao auxílio transporte e ao auxílio alimentação, que não tinha para nenhum funcionário, incluindo os da educação, também fizemos isso. Então, fizemos um investimento muito importante no funcionalismo e principalmente nos profissionais de educação, que acabaram tendo mais retorno por conta até dos recursos oriundos do Fundeb. Conseguimos retomar obras que foram paralisadas. Aí eu estou falando de creches, de escolas, né? E fizemos também o processo seletivo e estamos nos preparando com relação ao concurso público da educação
para o magistério. Fizemos um acordo judicial, um processo também que teve muitos problemas nos governos anteriores com relação a chamar os profissionais que eram necessários na rede, mas por questões judiciais esse processo estava parado e existia uma cobrança, claro, dos órgãos em si para que chamássemos esses profissionais, nós precisávamos, mas tinha um entendimento ainda, né, da Procuradoria e dos órgãos, mas conseguimos fazer o acordo e chamamos um número grande de profissionais que eram de um concurso de profissionais de apoio de 2016 e conseguimos trazer, efetivar, né, hoje são profissionais concursados desse processo aí, esse concurso de 2016, que hoje já integram a nossa rede, já tiveram aí seu termo de posse e já estão suprindo uma necessidade que não supre 100%, mas conseguimos, através desse acordo, já melhorar a falta de profissionais e hoje são concursados na rede municipal de ensino. E, secretária, o quanto nós temos conseguido de ampliar de vagas, com esse trabalho todo, de ampliar de vagas na rede, principalmente na educação infantil, né, uma demanda grande no município de Japeri, na questão das creches, por exemplo, o que a gente tem conseguido e o que temos feito para ampliar a oferta de vagas? Bom, para esse ano, além do que já existia, né, de oferta, hoje nós temos na educação infantil cerca de 3 mil alunos de educação infantil, né? E conseguimos ofertar esse ano para as creches mais 110 vagas através de convênios, né? Até porque nós, Japeri hoje conta com 4 creches, com cerca de 200 alunos cada uma, então 800 vagas. E aí nós ampliamos agora mais 110 com os 2 convênios, com a rede privada, e conseguimos não perder as creches que estavam abandonadas desde 2014, 2 creches, uma tipo B e outra tipo 1, nos bairros de Nova Belém e 7 de Ouro, e que vão dar em torno aí de 450 a 500 vagas a mais. Então nós conseguimos, através da ida da prefeita a Brasília, ela conseguiu realmente no FNDE, com que a gente não perdesse mais esses recursos, né? Então, a gente conseguiu recuperar, devolvemos alguma coisa que nos foi exigida, né? Mas hoje nós estamos já com a creche de Nova Belém concluída, somente faltando licitar o restante de mobiliário. A previsão para a gente abrir essa creche é em maio, e a outra nós demos a ordem de início agora em novembro, e que deve estar pronta em novembro do próximo ano. Então, com isso, a gente vai estar ofertando aí cerca de mais 450 a 500 vagas. Nós falamos aqui em remuneração, uma das questões que a prefeita Fernanda Tivero tem priorizado é a questão da valorização do servidor como um todo, em especial o servidor da educação. Professor Jaqueline, o quanto isso impacta no resultado final? Olha, eu tenho algumas opiniões que divergem de alguns estudiosos. Eu não faço uma relação direta entre melhoria salarial e melhoria da educação. Eu não faço uma relação direta hoje, pela minha experiência, de melhoria da educação com boas infraestruturas, sabe? Então, são coisas que hoje eu faço uma análise diferenciada, porque assim, eu conheço municípios riquíssimos, com infraestrutura maravilhosa, em que a educação não acontece. E como Brejo Santo, eu conheço municípios pobres, sem escolas com infraestrutura maravilhosas, e que o município tem uma boa educação. A educação acontece, sabe? Mas isso não quer dizer que o professor não seja impactado pela valorização. O que eu quero dizer é que não é peça fundamental. Não é porque Fernanda vai melhorar os salários dos professores que eles vão fazer uma boa educação. Para que isso aconteça, nós temos que fazer ações que vão além da questão salarial, financeira. E uma das questões que eu acho preponderante é
é a formação do professor enquanto gente, enquanto ser humano, sabe? Você trabalhar o professor para que ele compreenda como a sua ação é importante na formação cidadã do aluno. Você trazer o professor para si, você fazer com que o professor compreenda quão valiosa é a sua missão de educar. Enquanto o professor não tiver essa compreensão do seu papel fundamental na ação transformadora da educação, nada acontece. Era isso que eu dizia lá na reunião com os diretores. Muitas vezes eu fazia essa relação. Por exemplo, eu vou lhe dar um exemplo aqui que eu vivenciei. Eu tenho uma escola em Brejo Santo, a Maria Leite, a Fernanda conheceu. É uma escola na zona rural. É uma escola que não tinha em 2009 nenhuma infraestrutura. Escola pequena, salinhas apertadas. E essa escola, mas acontecia o processo ensino-aprendizagem. Porque a direção da escola queria, os professores queriam, as famílias queriam daquela comunidade. E essa escola, em 2011, teve um IDEB 9.2 nos anos iniciais, que até hoje ninguém superou. Hoje essa escola já tem, né, Fernanda, uma estrutura legal, mas não tinha antes. E aconteceu. Você está entendendo? Estou entendendo bem. Vai bem ao encontro do que a Fernanda fala aqui com relação à cidade como um todo, né? A Fernanda disse que muitos colocam uma pecha em Japeri, de uma cidade pobre, né? E a Fernanda diz, a cidade não é pobre, talvez seja subdesenvolvida. E o desenvolvimento da cidade vai partir das nossas ações. Uhum. E aí eu enxergo que na educação é a mesma coisa. Todo mundo fala assim, não precisa ter uma escola equipada com computadores, com tablet, com altíssima tecnologia. Na verdade, a qualidade do ensino tem outros caminhos que não esses da infraestrutura. Então, é possível um município como Japeri, com as dificuldades que tem de infraestrutura natural, oferecer uma boa qualidade de ensino. Com certeza. Eu acho que o principal recurso da educação é o recurso humano. São as pessoas, são os servidores, são os professores. Nós podemos ter as melhores escolas, as melhores infraestruturas. Se nós não tivermos bons professores, nada sai do lugar. Nada sai do lugar. Então, o que é preciso? É preciso formar esses professores. Formar para que eles compreendam o poder transformador que a educação dá a cada um deles. Ele se apropriar, ser protagonista dessa história. A partir do momento que o professor ele abraça a missão de educar, lógico que eu não quero dizer que com isso que bons salários não motiva, boas escolas motiva, mas não é o essencial. Vocês estão me compreendendo? Sim. Porque muitas vezes as pessoas acham que a educação só acontece se você tiver uma escola, um laboratório de informática, laboratórios de química, de física, excelente, maravilhoso. Mas se você não tiver o recurso humano para trabalhar nessas escolas, é tudo em vão. É tudo em vão. Por que que a mídia ia tanto a Brejo Santo, os grandes, né, as grandes redes de televisão? Porque eles diziam, como é que um município tão pobre conseguiu? E um dos repórteres me perguntou, professora, qual é a receita? E eu brinco, né, que eu digo assim, é o arroz e o feijão feito todo dia com muito carinho. Às vezes sem carne. Às vezes só com o bife do olhão, que eu digo, mas dá certo, porque você faz com carinho, você faz com amor. Então, a educação, ela está além dos fatores financeiros em si. E eu concordo muito bem com Fernanda. Às vezes até não é falta do recurso, é a utilização indevida do recurso. É como um dono de casa. O pai de família que ganha um salário, ele se organiza para gastar em cima daquele salário que ele tem. A gestão municipal é dessa forma.
eu tenho isso, então eu vou fazer isso. E ter como meta fazer o que é essencial, sabe? Eu tenho muito cuidado nos municípios, quando eu ando, que acham que melhorando o salário do professor, pronto, está resolvido o problema da educação. E não é bem assim. Está entendendo? O salário é uma consequência dos resultados que a educação dá, sabe? Então, assim, hoje em Brejo Santo, nós somos uma cidade que tem um dos melhores salários do Ceará, né? Um professor com 40 horas é 7 mil e pouco, ganha mais do que eu, que sou do Estado. Ainda vem embutido gratificações, mas isso não foi algo que fez com que Brejo Santo fosse o melhor. E também foi um processo. Isso foi processo e foi consequência. Eles mostraram trabalho, garra. Então, quando o professor dá resultados, melhora tudo, todos os recursos. O Fundeb, né, agora VAC está vinculado a índices educacionais. Então, é uma estrutura complexa para que você ache que só um fator vai alavancar a educação. Mas, na minha experiência profissional, eu acho que tudo começa com o recurso humano, vou dizer mais uma vez, com o professor. Principalmente com o professor do chão da sala de aula. Aquele que faz acontecer. Eu dizia a Carol assim, olha, Carol, você pode fazer toda a formação do mundo, mas você tem que saber que tudo que você fizer dentro da Secretaria da Educação, ela tem que impactar os diretores, que é o que trabalha direto com a Secretaria, o núcleo gestor. E esse núcleo gestor, dentro das escolas, tem que impactar as famílias e tem que impactar os alunos. Os professores, se os professores impactarem os alunos. Se não acontecer isso, se tudo que nós fazemos não chegar ao aluno, tudo é em vão. Todo o processo educacional, ele tem que ter um destino. Um destino. Qual é o destino? O aluno. Não é professor, não é diretor, não é secretário, é o aluno. Nós somos pagos para servir ao aluno. Nós somos servidores públicos. Quem é que serve mais? Carol. Quem é que serve mais do que Carol? Fernanda. Servir. Elas que têm que servir. Não é o inverso, que as pessoas entendem o inverso. É a secretária da Educação. Sim, a secretária da Educação é para servir. Servir a diretor, a professor, a aluno. Está entendendo? Então, a gente tem que ver a educação nesse contexto, sabe? E que esse serviço chegue até a nossa peça principal da engrenagem, que é o aluno. Então, eu venho levantando essa bandeira hoje, principalmente após a pandemia, em todas as regiões que eu ando, eu venho levantando essa bandeira da formação humana, né? Do cuidado com o ser professor, o exercício de empatia, sabe? De tocar, parece piegas quando eu digo isso, de tocar o coração do professor para chegar à mente dele. Porque eu aprendi que não tem esse percurso da mente para o coração. Trava, sabe? Quando você chega só à mente do professor e não chega ao coração, você trava, esse percurso não acontece. Agora, quando você toca o coração do professor, que chega até a mente, gente, você faz tudo. Tudo acontece. Nós falamos também aqui sobre a questão de gestão. O professor Jaqueline falou da importância técnica, né? Inclusive destacando o fato dela ser uma técnica. Uma das questões que a prefeita Fernanda tem feito aqui em Japeri é priorizar o técnico, né? A melhor solução política é sempre a solução técnica. E um processo muito interessante que acabou agora, culminou inclusive com esse encontro de hoje, foi a eleição
dos gestores de escola, porque isso interrompe uma prática tradicional da política, que é da indicação política do diretor, da indicação partidária, da indicação do vereador, né, da indicação por objetivo político. Então, na verdade, foi uma oportunidade que se tem da comunidade escolar como um todo, o PRAE, o aluno, o professor, de poderem opinar os destinos da cidade. Prefeita, você acha que isso acrescenta enquanto esse processo de educação que nós estamos buscando aqui no município? Eu acho que a gente consegue executar a nossa missão, né? Quando eu falo em missão, é a gente ter o entendimento, né? A gente ter o despertar de consciência que a gente tem que fazer o certo. Doa a quem doer, impacte negativamente, muitas vezes, na política. Eu sou uma gestora, mas eu também sou política. Eu cheguei ao cargo, né? Uma disputa política, né? Uma eleição. Mas tinha o entendimento que nós precisaríamos mudar a forma como a gestão acontecia na cidade, né? Eu era uma grande crítica, né, de algumas gestões que passaram. Então, passando a ser gestora, eu também teria que agir de forma diferente, porque é o momento que a gente sai do discurso e tem a oportunidade de praticar, né, de executar. E com essa eleição democrática dos gestores e subgestores, foi um processo longo, difícil, principalmente para a Secretaria de Educação conseguir coordenar, né, todo esse processo, mas conseguiram realizar. E eu tive o privilégio, junto com a secretária de Educação e com o corpo técnico dela, de fazer a cerimônia de posse desses gestores e subgestores. Foi uma festa linda, porque toda vez que a gente celebra a democracia, algo mágico acontece. Eu senti isso, inclusive estou falando aqui esse relato, eu estou me arrepiando toda. Nesse dia eu estava em São Paulo, e com uma dificuldade com relação, teve aqueles atrasos, voos suspensos, e eu tinha que chegar a Japeri, porque a cerimônia era às 19 horas, cheguei 5h30 da tarde, só tomei um banho, me arrumei e fui para a cerimônia, e foi algo mágico, porque eu consegui ver ali gestores e subgestores empoderados, por saberem que estavam ali por uma eleição legítima, não é? Onde quem sempre vai ganhar é a comunidade escolar, e eles estarem ali por terem sido escolhidos por essa comunidade que eles trabalham. Então, nós vimos ali realmente a felicidade, não é? Posso comparar, por exemplo, quando foi a minha diplomação e a minha posse na cidade. A gente eleito democraticamente, com o voto popular, e os gestores e subgestores assumindo ali, tomando posse por um processo democrático legítimo. Então, eu acho que isso fortalece, né, vem a ser um desses pilares que a gente está falando aqui, que é a valorização do profissional, você trazer a comunidade escolar perceber que ela está sendo ouvida, não é, junto com a Secretaria de Educação e junto com o Poder Executivo. Então, é um processo onde todo mundo ganha, e essa tem sido uma das minhas maiores bandeiras. Sermos democratas, garantirmos a democracia e, principalmente, trabalhar o que eu falo, não só na saúde, mas em todas as áreas. A gente trabalhar o atendimento humanizado. Quando a gente conseguir, né, fazer essa transformação, eu tenho certeza que o povo sempre vai sair ganhando. Professor Jaqueline, falamos aqui das semelhanças entre Brejo Santo e Japeri, e com essa visita que a professora faz aqui na cidade agora, já identifica caminhos aqui já adotados pela nossa administração que possam fazer com que Japeri alcance o mesmo sucesso que Brejo Santo? Olha, amigo, olha, a Fernanda, eu tenho que dizer isso, sabe? Que a Fernanda fala e eu me emociono. Eu estava aqui olhando assim para ela, encantada, porque ela me encantou desde o primeiro momento que a vi. Quando eu vi aquela moça bonita chegar em Brejo Santo, uma cidadezinha lá no interior do Ceará. Bonita, popular, só é vascaína. Já gostei. Outro dia eu descobri isso aí.
Então, quando eu lembro demais onde eu estava dizendo, e sempre que eu lembro, eu me emociono e levo essa história de Fernanda para me ver se eu toco os corações dos gestores desse Brasilzão. E eu lembro que ela chegou, eu dizia aos meninos lá na formação, eu dizia assim, ela chegou plena. Veja bem, uma pessoa sai do Rio de Janeiro, porque você chega só o bagaço, meu amigo, aí você pega um voo para, ou foi Fortaleza ou Recife, e depois pega outro para Juazeiro do Norte, ainda pega 60 quilômetros de rodovias para chegar a essa cidadezinha. E como eu tinha um compromisso no dia anterior, eu tive de dizer, Fernanda, eu vou ter que te atender à noite. E ela disse, não tem problema. Aí eu estava na secretaria, fui com meu filho já mais de 8 horas da noite, e ela chegou mais de 9 horas, do mesmo jeito que ela chegou com o cinegrafista, que foi com você, ela entrou, agora eu vou dizer como cearense, de mala e cuia na secretaria, né, com todas as malas e um monte de coisa lá, e colocou, e ela entrou na sala e eu olhei para aquela moça bonita, eu digo, meu Deus, ainda tem esperança, obrigada, Senhor. Sabe? E eu me emocionei e me emociono até hoje ao falar da Fernanda. Porque eu via no olhar o desejo de fazer algo por essa terra, sabe? Eu quero, professora, como foi que aconteceu? E eu ia dizendo e ela ia ficando. E se deixasse, nós ficaríamos até outro dia. Era porque eu tinha que viajar cedo com meus professores para Fortaleza, sabe? Mas ela me tocou profundamente. Sabe, eu digo, essa menina, ela vai longe. E eu disse isso a todas as pessoas da Secretaria de Educação, disse isso à prefeita da época, a Tereza, sabe? Eu digo, vocês vão me dizer que essa menina, ela tem muito amor por essa terra, bem parecido com o que eu vi em Brejo Santo, sabe? Então, assim, ela me impactou porque nós estávamos vivendo momentos tão difíceis de má gestão no Brasil e eu vi aquela menina à busca disso. Que ela podia muito bem cumprir a sua missão como médica, como ela diz, né? Salvando vidas como médica. Mas ela resolveu ir além, né? Salvar vidas também em outras áreas. E é isso que ela está fazendo muito bem. Quando ela escolheu a Carol, viu, Carol? Eu disse, ela fez um gol agora de placa. Porque eu digo assim, eu acho que toda pessoa que vai assumir um cargo de gestão na educação, a primeira coisa que deveria dizer é assim, você já foi no chão da sala de aula, querida? Ou querido? Se não foi, você não pode assumir uma gestão. Nem um ministério, nem uma secretaria de educação nacional, nem estadual, nem municipal. Porque o pré-requisito para você assumir essa gestão é você conhecer o chão de sala de aula. Só sabe lidar com o professor quem conhece o chão de sala de aula. E Carol é do chão de sala de aula. Né? E de um chão que, para mim, é o melhor chão. Educação infantil, olha que chique. Sim. Então, quando eu entrei ontem na Secretaria da Educação de Japeri, gente, eu senti uma áurea tão bacana, eu senti assim as pessoas com desejo de mudar, tudo tão organizado, tudo tão feito com tanto carinho, com tanto amor, e eu entrei em todas as salas e eu gosto muito de abraçar. E eu fui abraçando aquelas meninos e meninas, e eles me abraçando, e nós terminamos uma tarde com festa. Olha, tinha bolo lá para mim, café. Gente, era uma chiqueza, viu? Chiquérrimo. E eu fiquei muito feliz, sabe? Porque eu li em todas aquilo que nós estávamos vivenciando, eu li no olhar de cada um daquelas pessoas que estavam ali, o desejo de fazer Japeri melhor. O desejo de fazer com que Japeri também se transforme numa cidade educadora. E vai se transformar. E vai se transformar. Já vou profetizar isso. Olha, nós gente. Recebemos, né? receba. Né? E assim, quando nós chegamos no hotel, essa mesma sensação que eu tive, a Samara teve.
não fui só eu. Ela disse, já que eu estou impressionada, meu Deus, que coisa linda. Porque quando a Fernanda e a Carol falaram, né, como era a situação da cidade, eu imaginei, nós vamos encontrar grandes desafios. Mas eu fiquei impressionada como vocês já conseguiram em tão pouco tempo fazer tanto. Isso para mim foi assim algo inusitado, sabe? Vocês conseguiram fazer muito e ainda vão fazer muito mais, sabe? Ainda vão fazer muito mais. Tudo que eu vi aqui, sabe? Essa eleição, essa seleção de diretores feito democraticamente. Você percebeu, eu estava dizendo aqui na fala de 3 professores que participaram da seleção, 3 professores de outro município, e elas diziam, professora, nós somos do chão da sala de aula, mas nós queremos fazer algo maior. Nós queremos fazer uma educação melhor para Japeri. Tite, isso é o termômetro. Isso é o termômetro. Quando você deixa uma assembleia de professores, de diretores como nós deixamos agora, felizes, alegres, cantando, derramando amorosidade, isso é tudo, sabe? Não tem termômetro melhor para que se diga, vai dar certo. Já deu certo. Já deu certo. Já deu certo. E, Carol, o que mais tem de novidade por aí? Já que muita coisa já foi feita, mas o que ainda mais vem por aí? Bom, esse ano o foco da educação é o concurso, né? O concurso para o magistério, porque é aquilo, quando a gente assumiu, né, a gente viu que o diagnóstico da rede era bem precário em relação aos recursos humanos, né, que é o que a gente tem falado. Não se faz educação sem professor. Então, hoje a rede, ela conta apenas com 13 professores de matemática e 16 de português. Uma rede com quase 15 mil alunos, né? Então, não tem como. Então, a gente teve que fazer também uma audiência com o Ministério Público, informar, né, dessa necessidade de professores, e conseguimos fazer um processo seletivo para a gente poder voltar com as aulas presenciais. Foi feito, né, e eles têm atuado, e esse processo se encerra agora em agosto. Então, nós estamos fazendo um trabalho em conjunto com a Secretaria de Orçamento, com a Secretaria de Fazenda e com a Câmara de Vereadores, justamente para que a gente faça um concurso que contemple a nossa rede. E aí sim, nós vamos ter professores chegando, né, a gente espera com todo o gás, e eles chegando, nós vamos trabalhar com formações, né, também, para que realmente a gente consiga alavancar de vez a educação. Né? A gente está com muito professor em fase já de aposentadoria e também readaptados, então a gente precisa oxigenar a rede. Então, para esse ano, só a conclusão das escolas, né, do João 23, Antônio Grupo, as 2 creches e o concurso para o magistério. Bom, gente, a conversa é boa, o café está gostosinho. Se deixar, vamos ficar aqui a tarde toda com essa conversa maravilhosa. Mas eu queria, antes da gente encerrar, professora Jaqueline, qual mensagem você deixa aqui para a nossa cidade de Japeri? Olha, a mensagem que eu deixo para Japeri é que eles amem a sua terra. E só se ama a sua terra cuidando dela. Tem aquela frasezinha que diz, quem ama, cuida. Então, cuidem e deixem se cuidar por quem quer cuidar de vocês. Eu estou lembrando agora de uma frasezinha do Rubem Alves, que ele diz assim, quem não tem jardins por dentro, não tem jardins por fora e nem passeia por eles. Construam seus jardins aqui em Japeri e passeiem por eles. E eu tenho certeza que a Fernanda e a Carol vão fazer isso muito bem. Obrigada, que Deus os abençoe. Avante Japeri. Avante Japeri. Fernanda, para encerrar, além dessa caneca bonita que você vai dar de presente para sua convidada,
né, para levar para Brejo Santo. Que lindo. Que outra mensagem você quer que ela leve daqui de Japeri para Brejo Santo? Bom, primeiro é agradecer muito, né, a oportunidade de receber a visita, né? A professora Jaqueline veio aqui para trazer um conhecimento técnico, mas quando a gente consegue conciliar isso com o carinho, né, de uma amizade que não nasceu hoje, graças a Deus eu tive a oportunidade de conhecer a cidade de Brejo Santo pela referência que ela tinha na educação pública, com os seus índices fantásticos com relação ao IDEB, foi o que me motivou. Isso aconteceu em 2019, onde eu ainda não exercia nenhum cargo público e fui com a semente, né, plantada de trazer um conhecimento, de absorver um conhecimento, montar um plano de governo, apresentar para a população aqui, porque eu seria testada, né, apenas em 2020. Então, poder receber uma amiga que a gente tem uma trajetória, a gente tem uma história, né, não é uma história que começou agora depois de gestora, ela é anterior a isso, me deixa muito feliz, né, poder unir a capacidade técnica que ela veio aqui e pôde transmitir para os nossos gestores e subgestores, junto com a Secretaria de Educação, e além disso poder rever uma amiga muito querida. Dizer, professora, que eu quero que você leve o abraço mais caloroso para a cidade de Brejo Santo, uma cidade que me acolheu quando eu estive lá. Cheguei no primeiro dia, fizemos a nossa entrevista, como a senhora bem contou aqui em detalhes. No dia seguinte, a senhora estava indo a Fortaleza com muitos professores receber mais prêmios, né? Uma premiação que é feita lá no estado do Ceará com toda a rede de educação. Mas eu não fui embora no dia seguinte, Rogério. Eu fiquei lá ainda por mais 3 dias e com pessoas da confiança da professora Ana Jaqueline, percorri várias escolas para entender aquele modelo que Brejo Santo adotou. Então fui muito bem acolhida e voltei ainda mais impactada, tendo a certeza que a educação pública ela tem suas dificuldades, mas ela mesma consegue achar as suas soluções, e foi o que eu vi na cidade de Brejo Santo. Então que ela leve o nosso abraço mais caloroso, o meu sentimento de gratidão com essa cidade que me acolheu e me permitiu sonhar, e não só sonhar, mas ter alguns caminhos que pudesse ser aplicado aqui, caso eu tivesse êxito, como eu tive, e é o que nós estamos fazendo hoje. E dizer para Brejo Santo que Brejo Santo teve a sua oportunidade por a continuidade do seu trabalho, e isso também nos inspira para que a gente faça um trabalho de continuidade. Aqui eu digo, Rogério, eu estou aqui de passagem, né? Eu fui eleita, eu tenho um mandato, e eu digo, a maior herança que uma cidade tem é a sua população, e são os funcionários públicos. Eu digo para os meus funcionários públicos, vocês ficam, nós só estamos aqui de passagem. E eu sei que isso é muito importante para seguir de norte e direção, para que novos gestores, quando estiverem aqui, saibam que não pode mais retroceder, que precisam avançar, porque a cidade não pode mais parar, não pode ficar no retrocesso. A gente começou um processo de avanço e vamos deixar esse norte, essa direção, para que a cidade de Japeri seja cada vez mais abençoada e cada vez mais que se façam os investimentos certos para que essa cidade só evolua e não seja só uma referência na Baixada Fluminense, mas também no estado do Rio e no Brasil. E Brejo Santo pode ter certeza que teve uma contribuição muito grande nesse processo, então eu quero que isso seja transmitido para toda a sua rede de educação e para toda a população de Brejo Santo. Leve o nosso abraço e a nossa gratidão. Obrigada. E leve a nossa caneca. A caneca tem que levar, gente chiquérrima a caneca. Eu vou colocar na minha mesa de trabalho para sempre estar olhando e lembrando da Fernanda, para ela me inspirar. Gente, a gente chega ao final desse episódio do Café com a Prefeita. Dizer que no próximo episódio nós vamos falar de carnaval. Os bons tempos voltaram. Nós temos muita novidade para o carnaval de 2023
e que nós vamos abordar no próximo episódio. Como eu já falei, tudo que acontece em Japeri ou no dia a dia da prefeita, você vai saber aqui e ela mesma vai contar. E ela vem contar o que a cidade de Japeri vai receber para o carnaval. Um abraço a todos.